foi dono do jogo, e depois o Sport melhorou na partida. Poderia ter sido 1-0 para o Goiás, uma vitória, se não fosse a ajuda do seu Rafael Klein. A gente bobeou em alguns lances. Margem para o árbitro, que já veio com uma intenção que para mim é duvidosa. O Sport teve um pênalti no último lance. A prévia, aqui nesse vídeo, você vai acompanhar a entrevista completa. Antes disso, vá aqui embaixo e comente sobre o resultado. Sport 1, Goiás também 1. Foi justo, não foi? Deixe a sua opinião no chat. Agora sim, Wagner Mancini, entrevista por completo. Compartilhe! Achei que fizemos um bom jogo, iniciamos muito bem a partida, até a metade do primeiro tempo o Goiás fez até o gol nesse tempo e foi dono do jogo, e depois o Sport melhorou na partida, equilibrou as ações. Aí no segundo tempo a gente volta um pouco mais equilibrado, o jogo fica muito equilibrado, em alguns momentos o Sport um pouco mais à frente, em outros momentos o Goiás. Eu acho que o empate acabou sendo justo dentro daquilo que a gente acompanhou. Nós acabamos desperdiçando algumas boas oportunidades de gol. O Sport teve um pênalti no último lance, né? E acho que o empate acabou sendo justo diante daquilo que os dois times fizeram. Além da busca pelo gol da vitória, né, que seria importante para o Goiás aqui, o que é que você tentou corrigir com as substituições? Então, eu já no intervalo modifiquei algumas coisas, né? Porque nós sabíamos que havia uma movimentação forte do Cariús com o Lucas Lima e com a chegada do Fabrício Domingos. O Fabrício acaba saindo no primeiro tempo. E embora a gente tenha marcado bem esse setor, que é o setor de criação do Sport, a gente bobeou em alguns lances e num deles até acabou saindo o gol de empate, né? Isso a gente acertou no intervalo, e as substituições foram algumas de ordem tática, né? E outras por exaustão, né? O Edson acabou sentindo um pouco o jogo, acabou saindo para a entrada do Natan, que é mais ou menos o mesmo estilo de jogo. A entrada do Cris no lugar do DG também foi muito em função da exaustão de um jogo passado para este agora. Um atleta que não vinha jogando muito. O Cris também entrou e teve alguma dificuldade no final, né? Óbvio, muito tempo sem jogar. A entrada do Galhardo era exatamente porque nós tínhamos LH de um lado e Baia do outro, com possibilidade física de agredir bastante, e nós tivemos duas bolas assim, onde a bola chegou no pé do Galhardo, que é um cara inteligente, habilidoso, e por muito pouco a gente não engatou um contra-ataque ali que poderia nos dar a vitória, né? Eu acho que foi, em suma, foi isso, né? Mas eu gostaria de exaltar aqui a luta dos jogadores. O Goiás hoje foi um time vibrante, que é o que a gente pede, e eu até falei agora no final, no intervalo, na nossa oração, que se nós tivermos essa disposição em todas as partidas, certamente o time vai estar brigando até o último jogo pelo acesso. Ô Mancini, queria que você falasse também, primeiro, desse ponto, observando o G4, observando também essa coisa do time ter jogado bem fora de casa. Você olha pelo copo meio cheio ou pelo meio vazio, esse ponto conquistado fora de casa em relação ao G4? E sobre o Tadeu, né? Porque o Goiás pontua com a defesa de um pênalti praticamente no último lance, né? Chover molhado falar da história do Tadeu também no clube, mas a importância de ter um goleiro que passa essa segurança, né? Não tenha dúvida, ele tá ali nos momentos decisivos, ele tem sido decisivo também pra gente, né? A gente fica feliz porque é um cara batalhador, que já tem um certo tempo dentro do clube, e que vem ano a ano melhorando a performance. E a gente fica feliz na hora que vê que ele foi responsável diretamente neste jogo, né? E sobre a outra pergunta... A pontuação, né? A pontuação, a gente sabe que o importante seria vencer, né? Nós sabíamos, o nosso objetivo era esse, a equipe veio aqui disposta à vitória, a buscar uma vitória fora de casa, mas encontramos um time bem armado, um time forte, que tem jogado bem dentro dos seus domínios. Acho que esse ponto ele tem que ser valorizado a partir do momento que no sábado a gente enfrenta o Mirassol em casa, e a junção desses dois jogos
Nós, chegando a uma vitória no sábado, certamente a gente valoriza ainda mais esse ponto. É um jogo difícil contra um Mirassol que vem muito bem na competição, mas dentro de casa o Goiás tem que tentar se impor de uma forma muito efetiva taticamente, tecnicamente, para que a gente possa ter chance ainda dentro da Série B e buscar nosso acesso. A gente vai fechar esse vídeo de forma diferente, colocando a opinião de um dos comentaristas da Rádio Bandeirantes Goiânia. Você repara que os dois lances de gols, né, do time do Sport, a bola estava nos pés do Goiás. Então é uma situação que você não pode, né, errar nessa situação e dar margem pro árbitro, que já veio com uma intenção que para mim é duvidosa, uma intenção que me deixa preocupado, né? Você não pode chegar a ser um árbitro tão caseiro como foi, mas dentro do que o Goiás colocou, poderia ter sido 1-0 para o Goiás, uma vitória, se não fosse a ajuda do seu Rafael Klein. Mas a partir do momento que o Goiás entrou em campo determinado em amassar o time do Sport, primeiro tempo quase todo do time do Goiás. As oportunidades do Goiás em vencer a partida. Olha, uma melhora pequena, né? Eu não vi o Sport também produzir muito, não. Eu não sei se o Sport jogando essa bola que jogou hoje contra o Goiás vai conseguir também muitos resultados aí pra frente. Conseguiu chegar numa boa posição, tem um jogo a menos ainda por fazer, né? Mas é um time que, se jogar só isso aí, não conseguiu bater o time do Goiás, não conseguiu penetrar na defesa do Goiás com facilidade, a não ser nos últimos 10 minutos e com a ajuda da arbitragem, né? 2 penalidades questionáveis, sim, senhor. Se o Goiás reclamar, tá reclamando com razão. Mas o Goiás teve alguns momentos do jogo em que dominou o time do Sport. Conseguiu até uma progressão da defesa para o ataque. O problema do Goiás é na hora das definições, né? Quando faz os cruzamentos, quando faz ali umas finalizações de jogadas, o Goiás não tem um jogador com muita qualidade para isso. Tanto é que o primeiro gol saiu de uma oportunidade que não foi criada pelo talento. Ela foi no acaso. Ele dominou mal, a bola bateu, resvalou na barreira lá de 2 jogadores que estavam disputando a bola. Logo na sequência ela voltou para ele bateu pro gol. Mas não foi uma jogada trabalhada, não foi uma jogada já combinada. Foi uma jogada esporádica. Então o Goiás precisa melhorar muito ainda, Juliano, muito. Mas impediu o Sport de jogar com facilidade hoje lá em Recife. Então isso aí a gente pode considerar como um leve progresso. E aí, você aí do outro lado, torcedor do Goiás, torce para outro time, não importa, vá aqui embaixo e deixe a sua opinião sobre a situação do Goiás no Brasileiro Série B. Luta pelo acesso ainda? Fique à vontade, belezinha? Fique à vontade também para se inscrever aqui no Aparecida TV Web, no YouTube. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente, compartilhe.